Este gladiador lutou ferozmente para escapar da prisão no sul da Itália, liderando um exército de prisioneiros fugitivos armados só com uma faca de cozinha roubada. Em 2 anos, ele reuniu um exército de 70 mil pessoas, marchou por toda a extensão da Península Itálica e derrotou a força militar mais poderosa da Terra. Não foi uma vez, nem duas, mas várias vezes. Ele não tinha país, nem recursos, nem poder político e sozinho colocou o Senado romano em completo desespero. Ele deveria ser propriedade, ele deveria ser usado para entretenimento e quase derrubou tudo isso. Esta é a história de Espartaco, a Terceira Guerra Servil, o gladiador mais selvagem que ousou desafiar toda a República Romana. Hoje vamos percorrer sua jornada da cela da prisão até a costa do mar, cruzando os Alpes do Norte e passando por todas as batalhas. E ao longo do caminho, veremos por que a história será forçada a lidar com ele repetidas vezes. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo à história. Camp. E aí, cara? Bem-vindo de volta ao History Camp. Sou Mark Ganon, e obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde exploramos semanalmente histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo e épocas. Sim, é isso que eu faço aqui toda semana enquanto tento entender tudo o que já aconteceu. Estou tentando entender tudo o que está acontecendo, já que todo dia a história continua sendo feita. Temos muita coisa para colocar em dia, sem tempo a perder. Mas antes, alguns avisos do acampamento. Primeiro, quero agradecer por você ter clicado neste vídeo. Sempre que você apoia, comenta, curte ou se inscreve, ajuda a manter as luzes e o fogo acesos aqui no acampamento. Também quero te convidar, se você estiver interessado e quiser, a se juntar à nossa sociedade secreta. Sim, este é um convite especial para você e somente para você. Não conte a ninguém, é patreon.com/campgagon, nosso santuário interno onde nos reunimos. Supostamente não posso confirmar nem negar isso. Acesse esse link para receber episódios inéditos todo mês, que não são divulgados ao público. Você pode ter todos os episódios deste podcast completamente sem anúncios. Você pode participar de Zooms ao vivo, onde todos os campistas se reúnem, conversamos e falamos sobre o que está acontecendo no mundo e em nossas vidas pessoais. Você pode conversar com meu amigo Christos Papadopoulos por apenas o valor de uma xícara de café por mês em patreon.com/campgag. Falando nisso, Christos, como você está? O que está acontecendo? Christos, me desculpe, não temos muito tempo porque hoje vamos falar talvez sobre a sociedade mais interessante e sofisticada já criada no planeta Terra. E esse é o Império Romano. Não os gregos. Você sabe que isso me incomoda. E eu estou dizendo isso só para provocar, sabe? Não, estou só brincando. Falamos do nosso amigo Espartaco. Tenho certeza que você já ouviu esse nome, e talvez tenha visto filmes sobre ele, mas conhece o verdadeiro Espartaco? Se não, está no lugar certo. Onde começa a história do velho Espartaco? Vamos ao 1º século a.C.? Veja, no 1º século, a República Romana era uma das organizações sociais mais brutais da história da humanidade. Ela tinha uma das hierarquias mais insanas, a mais insana, e infelizmente não era algo tão incomum assim. Ela funcionava à base da escravidão, não como uma instituição distante ou algo secundário que as pessoas faziam. A escravidão era a parte integral de toda a economia. Os estudiosos estimam que até 1,5 milhão de pessoas escravizadas trabalhavam só na Península Itálica, e isso de novo em uma população de apenas cerca de 5 milhões na época. Isso é quase 1 em cada 3 pessoas. Os escravos trabalhavam nas grandes propriedades agrícolas, os latifúndios, que a aristocracia romana havia acumulado ao longo de séculos de conquistas e construção de império. Eles construíam as estradas, eles serviam nas casas dos ricos, eles trabalhavam nas minas, onde as condições eram tão perigosas que ser condenado às minas era basicamente uma sentença de morte. E alguns deles, os azarados que por acaso eram intimidadoras, fisicamente imponentes, bem, esses eram enviados para as escolas de gladiadores. Elas são conhecidas como Ludi, e eles eram treinados para serem mortos ou para matar para o entretenimento das massas. Agora, os gladiadores ocupavam um lugar estranho e específico na sociedade romana. Eles eram em sua maioria escravos e, ao mesmo tempo, celebridades. As multidões os adoravam. Seus nomes eram riscados nas paredes por todo o império, do mesmo jeito que uma cidade moderna pode, sabe? Fazer um grafite de um jogador famoso de futebol ou basquete. Alguns acumularam tanta fama que ganharam a liberdade. Mas ser um gladiador era viver dentro de um complexo que era parte quartel, parte prisão. E eles eram treinados, alimentados e alojados como um cavalo de raça, sabe? Como um gado muito valioso. E em vez de correr, eles eram ensinados a manejar uma espada.
Eram mantidos vivos por serem um investimento. A carreira média de um gladiador era medida em anos, não em décadas. E isso não era uma boa receita para uma vida longa. E a mesma plateia que te aplaudia numa terça-feira podia simplesmente votar pela sua morte na sexta. Era um meio bem instável. E é nesse mundo que nossa história começa. Agora, esse cara chamado Espartaco, quem era ele e como ele acabou dentro dessa economia traiçoeira? Bem, na verdade não existem relatos contemporâneos sobre Espartaco. Não há nada escrito sobre ele por alguém que estivesse vivo na mesma época. Todas as fontes que temos de Plutarco a Floro e os fragmentos de Você Sabe, de Salustio e Tito Livio, elas foram escritas pelo menos um século depois dos eventos realmente terem acontecido, por romanos e gregos que trabalhavam a partir de fontes anteriores, que agora estão perdidas no tempo. Eles estavam escrevendo sobre um homem cuja própria perspectiva nunca foi preservada em relatos de primeira mão e nunca foi contada por ele mesmo, do próprio ponto de vista. Sabe, não existem cartas, autobiografia, nada disso. Plutarco descreve Espartaco como um homem de inteligência, cultura e capacidade que um público romano não esperaria, sabe, de um escravo gladiador comum. Agora, se isso reflete o próprio passado de Espartaco ou apenas a forma como Plutarco apresenta, não podemos realmente saber. Mas o que podemos dizer é que ele era o tipo de cara que se destacava e era alguém digno de ser lembrado, e todas as fontes que temos concordam com isso. Agora, Espartaco era traço de uma região que fica mais ou menos onde hoje é a Bulgária ou no norte da Grécia. Rachitrácia. Eu gosto disso. Agora, Roma considerava isso o limite da civilização, sabe? Como os romanos costumavam fazer. Se você não é, sabe, propriamente romano, você é incivilizado. Então essas pessoas estavam bem no limite. Espartaco pode ter servido como soldado, possivelmente nas forças auxiliares romanas em algum momento. Ele pode ter desertado ou sido capturado. De qualquer forma, ele fez algo que justificou sua escravização. E em algum momento ele foi vendido para uma escola de gladiadores em Capua, na região da Campânia, no norte da Itália, que fica a cerca de 40 quilômetros ao norte da atual Nápoles. E lá ele treinou como lutador, como gladiador e, acima de tudo, como um artista. Ele era, por todos os registros que sobreviveram, surpreendentemente e excepcionalmente bom em ser um gladiador. Era uma república no meio de uma profunda crise estrutural. 2 gerações de guerra brutal. Você tem a guerra social, a guerra civil entre Sula e Mário, e as campanhas contínuas na Espanha e no Oriente haviam esvaziado o espírito romano e literalmente o campo romano. Quero dizer, pequenos agricultores foram expulsos de suas terras, e isso concentrou uma enorme quantidade de riqueza e poder nas mãos de uma classe aristocrática, sabe? Meio burocrática e muito pequena. Quero dizer, os senadores desse período da Roma Antiga eram muito ricos, os escravos estavam por toda parte e a classe média estava desaparecendo completamente. E o exército tinha se tornado uma ferramenta basicamente de homens poderosos agindo por conta própria. E muitos desses nobres muito ricos meio que tinham suas próprias milícias. Estava sob controle desses homens, não do Estado. Nas últimas décadas da República, todos sentiam que o cenário começava a mudar. Era um mundo pronto para alguém começar um grande incêndio. E em 73 a.C., Espartaco decidiu que não iria mais arriscar sua vida para o entretenimento de Roma. Ele seria essa faísca. Segundo nossas fontes, cerca de 200 gladiadores planejavam essa fuga em massa da escola, que também era prisão. Mas alguém, e não sabemos quem, traiu esse plano. Os guardas agiram antes dos gladiadores estarem prontos, e Espartacus, vendo o colapso de uma operação planejada, decidiu improvisar. Ele e cerca de outros 70 gladiadores correram para a cozinha. Eles pegaram o que estava lá, qualquer coisa que pudessem colocar nas mãos. Quero dizer, sabe, cutelos, facas de carne, panelas, frigideiras, qualquer coisa que encontrassem na cozinha. E eles lutaram para sair de uma das instalações mais vigiadas do mundo romano, armados apenas com utensílios de cozinha, contra guardas e soldados profissionais. Pela pura ferocidade, eles conseguiram escapar, e então, liderados por Espartaco, interceptaram uma carroça na estrada fora da escola. Ela transportava armas e armaduras de gladiadores para outras escolas de gladiadores. Agora eles conseguiram uma carroça e alguns suprimentos extras de gladiador, e seguiram em direção às encostas do Monte Vesúvio. Ele estava adormecido em 73 a.C. O Vesúvio, como sabemos, é o enorme vulcão que acabou destruindo e cobrindo toda Pompeia e grande parte de Nápoles.
Naquela época, ele estava adormecido, era densamente florestado e servia como uma fortaleza natural para esses gladiadores rebeldes e fora da lei. E ele se erguia acima das terras agrícolas da cidade próxima. Terreno elevado, cobertura densa e vista das propriedades agrícolas mais ricas da Itália, de onde podiam ver por quilômetros proporcionavam uma posição defensiva ideal para essa pequena milícia rebelde. E estava prestes a se tornar o campo de recrutamento desses rebeldes. A notícia se espalhou por todo o interior, não apenas sobre a fuga, mas sobre o que estava crescendo como resultado. E a resposta romana a esses rebeldes nesse estágio foi, quero dizer, simplesmente um erro enorme. Quero dizer, de forma cômica, eles menosprezaram a situação. Eles disseram, tudo bem, um grupo de gladiadores fugitivos está escondido na floresta. O Senado enviou uma milícia local de cerca de 3.000 homens sob o comando de Caio Cláudio Glaber. Não era um general experiente, nem uma legião completa, mas basicamente você pode pensar como se fosse a polícia local. Agora, esse comandante Glaber marchou com seus homens até a base do Vesúvio, bloqueou o único caminho conhecido até o topo e basicamente apenas esperou. A lógica dele era simples. Pensou que, como eram escravos presos e sem comida na floresta, desceriam pelo único caminho disponível. Vamos só esperar aqui e prender ou matar todos quando chegarem. Então, nesse ponto, Roma nem vê isso como um problema militar, apenas como uma pequena fuga de prisão, um probleminha qualquer. Espartaco observou a situação lá do alto e agiu como um bom soldado. Encontrou um ângulo que o comandante não cobria. Ele ordenou que seus homens arrancassem as videiras selvagens que cresciam nas encostas do Vesúvio e as trançassem em cordas. Então, na calada da noite, eles desceram pela face do penhasco no lado oposto do vulcão, o lado que ninguém estava realmente vigiando. E eles contornaram o acampamento romano e os atacaram por trás. Agora, no caos desse ataque noturno vindo de uma direção totalmente inesperada, eles tomaram todo o acampamento, a maioria das forças foi morta ou fugiu. Os gladiadores tomaram armas, armaduras e suprimentos deles. Em uma noite, com 70 homens, Espartaco conquistou seu primeiro acampamento militar romano. E o problema com esse tipo de rebelião de escravos é que todos os outros escravos começam a ver isso e pensam: se eles conseguiram, talvez a gente também consiga. E como resultado, agora o Império Romano tem um problema. Trabalhadores rurais fugitivos, pastores, criadores de gado das grandes propriedades campanas e até pessoas tecnicamente livres, mas em extrema pobreza, começaram a se reunir na montanha. E em poucas semanas o acampamento no Vesúvio cresceu de, 70 gladiadores e escravos fugitivos para milhares. Aqui está algo que as fontes vão ignorar, mas acho que merece atenção. Veja como isso era. Não era um exército romano, não usavam uniforme, nem tinham o mesmo equipamento ou dinheiro, nem sequer falavam a mesma língua. Quero dizer, você tinha pessoas desde germânicos até celtas, passando por trácios e gauleses. Tipo, gente de todas essas regiões e culturas diferentes se comunicando apesar das línguas e dos dialetos. Tudo por essa causa em comum de tipo, ei, dane-se esses ricos. Alguns eram ex-gladiadores, lutadores profissionais e muito disciplinados. Alguns eram apenas escravos agrícolas que passaram anos só trabalhando no campo e nunca sequer seguraram uma arma na vida. Algumas eram mulheres que seguiram os maridos ou vieram por conta própria. Segundo o historiador Barry Strauss, o acampamento provavelmente incluía algumas crianças também. Havia pessoas que chegaram carregando apenas as roupas do corpo e pessoas que conseguiram trazer ferramentas de ferro dos campos. E o que todos eles tinham em comum era isso: era hora de uma mudança. Então o Senado romano fica sabendo disso e envia outro pretor chamado Públio Varínio. Essa foi uma expedição muito mais séria, com vários milhares de homens, mas eles também foram derrotados. O próprio Varínio mal conseguiu escapar. Os rebeldes capturaram seu equipamento, seus cavalos, quero dizer, tudo. Eles até pegaram seus faces. Esse é o feixe de varas e machados que basicamente funciona como um símbolo, como um distintivo que representa a autoridade oficial romana. E esse símbolo do poder romano, da autoridade romana, agora estava nas mãos desse grupo desorganizado de rebeldes que agora está acampado em uma montanha. E a mensagem é muito clara. Eles estão dizendo: ei, nós não estamos fugindo. Nós lutaremos e morreremos por isso. Ou morremos naquele estádio por nada, ou arriscamos aqui, morremos em uma colina ou conquistamos a liberdade. Eles dizem: vocês nos deixaram sem escolha, vamos lutar por nossa liberdade. Agora, no inverno de 73 para 72, a força rebelde já havia crescido para cerca de 70.000 pessoas.
Embora as fontes antigas exagerem seus números, estudiosos modernos analisam essas cifras com cautela e nuance. O que fica claro é que não são mais fugitivos precisando da polícia para serem contidos, e sim um exército. E eles passaram aquele inverno fabricando armas, treinando recrutas e expandindo seus ataques por toda a região. E o Senado de Roma agora finalmente foi forçado a realmente prestar atenção. Então, na primavera de 72 a.C., o Senado estava visivelmente preocupado. A situação tinha saído do controle, e não era só um pouco. Eles precisavam agir. Então o Senado enviou os 2 cônsules daquele ano. Os 2 caras eram Lúcio Gélio Publicola e Quineu Cornélio Lentulus Claudiano. Muito bem, eu mandei bem com esses nomes. Isso foi bem bom. Então esses 2 cônsules, cada um comandando legiões completas de homens. Isso é oficialmente como se fosse o time principal de Roma, tipo o esquadrão de elite romano, certo? Eles chamaram o Michael Jordan da época deles para enfrentar esse pequeno exército improvisado e resolver a situação. Eles estavam cansados de serem envergonhados por esses, escravos rebeldes, mas o velho Espartaco estava em marcha. E a questão é que, nesse ponto, as fontes históricas não conseguem concordar sobre para onde ele estava indo ou por que ele estava indo para lá. Plutarco escreve que o objetivo de Espartaco era liderar seus seguidores para o norte, atravessar os Alpes e depois dispersá-los de volta para a liberdade, muitos deles retornando para suas terras natais, de onde tinham sido conquistados. Agora, sob essa interpretação, Espartaco não era necessariamente um revolucionário da forma como pensamos. Ele estava conduzindo uma operação de extração. Ele pensava, vamos só tirar as pessoas daqui, levá-las a um lugar seguro e deixá-las livres. E é assim que algumas pessoas interpretam isso, que ele estava apenas tentando, libertar a si mesmo e ao seu grupo. Mas Apiano e Floro escrevem algo bem diferente. Eles dizem que Espartaco pretendia marchar sobre a própria Roma, que ele tinha os olhos voltados para a capital e que o terror que isso possivelmente gerou na cidade foi muito real e generalizado. E as pessoas tinham medo de uma verdadeira revolução. E ambos os relatos podem conter parte da verdade. O que podemos afirmar com certeza aqui é que o exército rebelde não era uma única entidade coesa. Como em todo exército, as pessoas se unem por vários motivos, não é? É uma coalizão de pessoas diferentes, com origens e motivações distintas, unidas por essa queixa em comum e pelo impulso de, algumas vitórias inesperadas. Mas, muitos deles discordam em todos os outros aspectos da vida? E essa parte da história ainda não está clara. Então, olhando para a batalha de 72 a.C., você tem esse exército rebelde e cada um deles tem suas próprias motivações. E você tem os cônsules romanos chegando para esmagá-los. Agora, veja o que acontece. Tudo bem. Crixus. Esse é um cara que comanda um contingente da força rebelde. E ele tem cerca de 30.000 homens. E eles enfrentam o cônsul romano Gélio perto do Monte Gargano, na Apulia. E é isso que acontece. Crixus foi morto. Foi um golpe sério para todo esse movimento e um lembrete muito real de que Roma, quando realmente se comprometia, era um inimigo legítimo e formidável. Mas então Espartacus enfrentou diretamente os outros 2 exércitos e derrotou ambos. As fontes relatam que ele fez jogos fúnebres para Crixus, usando prisioneiros romanos como lutadores, invertendo de forma provocativa os espetáculos que Roma promovia com escravizados. Agora, se cada detalhe desse relato é exato, quero dizer, o elemento simbólico da escrita é muito claro, que isso foi uma mensagem escrita de uma forma que Roma entenderia. Tipo, ei, nós não somos seus brinquedos. Nós não vamos morrer só para o seu entretenimento. Na verdade, esta noite, vocês é que vão morrer para o nosso entretenimento. E agora? É aqui que sabemos que o exército rebelde avançou para o norte, até o Vale do Pó, até os pés dos Alpes em direção a uma passagem para a liberdade. Uma força militar de cerca de 10.000 romanos sob o comando do governador da Gália Cisalpina tentou detê-los, mas foi simplesmente varrida do caminho. E então os homens de Espartacus pararam. Eles estavam lá, com as montanhas à frente, e do outro lado daquelas montanhas estavam a Gália e a Germânia, e o lar para muitos deles, ou pelo menos a direção de casa, no mínimo, a liberdade. E o exército que havia marchado por toda a Itália, que havia derrotado todas as forças romanas que encontraram, simplesmente parou ao pé dos Alpes e voltou. Ei pessoal, pausa rápida para falar da GLD, empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando e estou usando as peças deles agora. Você provavelmente já tem o básico, certo? Você sempre tem os tênis, aqueles que você sempre usa, sempre tem o jeans que você sempre usa, tem aquela camiseta preta que faz seu bíceps aparecer. Todos nós temos aquela roupa que faz a gente se sentir bem, mas a maioria dos caras não tem a peça final. Tô falando do pingente de Jesus.
Tô falando da joia que completa todo o visual. Isso mesmo. E aí que entra a GLD. Eu, na verdade, estou usando esse crucifixo aqui. Sinceramente, às vezes ao trabalhar com empresas, você só espera que o produto seja bom. Esse aqui eu uso o tempo todo. Esse é, na verdade, um novo crucifixo. Eu perdi o último em uma sauna, literalmente numa sauna. Perdi meu crucifixo, talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Mas eu consegui um novo da GLD e tenho usado direto, minha esposa gosta. E ele tem um peso legal. Os detalhes realmente ficam melhores pessoalmente. O fecho é super resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Esse é um crucifixo simples e limpo. Eles têm outras coisas além de itens religiosos. Quando uso, sinto meu visual completo e isso me faz bem. E eles têm de tudo: correntes, pingentes, pulseiras, relógios, seja se você quer algo discreto ou algo tipo "Ei, acabei de assinar um contrato, sabe o que quero dizer?" E se você quiser a corrente de quem acabou de assinar com uma gravadora, eles têm também. Eles têm colaborações oficiais com tipo basicamente todo mundo: NFL, NBA, MLB, NCAA, NHL, Corrente Contínua Comics, MLS. Você pode representar seu time sem parecer que comprou de um vendedor aleatório e ainda há opções para todos os bolsos. Eles podem te oferecer desde a peça de entrada banhada a ouro 18K até a peça de ouro maciço com diamantes naturais. E eles até fazem peças totalmente personalizadas. Então, se você quiser um pingente exclusivo, a GLD pode fazer isso para você. E cada peça tem garantia vitalícia. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes do Camp Gagnon, Religion Camp, History Camp e todo o Universo Camp terão uma oferta incrível. Se você usar o código CAMP, na finalização da compra, vai ganhar 40% de desconto em todo o seu pedido no gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Depois de comprar, vão perguntar onde conheceu a GLD. Fale que foi com o pessoal do Campsite, indicado por Mark Cristo. Sempre que você faz isso, ajuda muito a apoiar o programa. Muito obrigado a GLD e a você por acompanhar. Pessoal, vamos fazer uma pausa rápida. Preciso contar algo meio constrangedor. Tenho malhado de forma consistente há um tempo e adoro isso. Acho super importante e faz parte da minha rotina e não como besteira. Estou fazendo tudo certo e fiquei em boa forma. Em certo momento, percebi que meus resultados não acompanhavam mais meu esforço, principalmente após ter um filho. Eu me dedicava igual, mas não via os mesmos resultados na academia. Eu começava a ganhar, um pouco mais de gordura na barriga. Minha energia ficava meio inconsistente. A recuperação estava demorando um pouco mais. Eu achei que era só porque estava envelhecendo, o que faz sentido. Na casa dos 30, a testosterona dos homens começa a cair naturalmente. E, quando isso acontece, seu corpo literalmente começa a armazenar mais gordura e você começa a perder músculo mais rápido. O que me atrapalhou foi perceber que quanto mais gordura corporal tenho, mais meu corpo converte testosterona em estrogênio, facilitando acumular ainda mais gordura. Esse ciclo se repete. Comecei a tomar Marsman e, sinceramente, após um tempo notei diferença. Pode parecer loucura, mas é real. Em 2024 fiz exames de sangue. Minha testosterona estava ok, mas no limite inferior do normal. Recentemente fiz exames de sangue, sem relação com isso. Estou tomando Marsman há uns 4 ou 5 meses e minha testosterona aumentou. Agora, eu não sei se foi por causa do Marsman. Não vou dizer que foi só por causa deles. Talvez eu esteja comendo um pouco melhor. Tenho dormido melhor, vai saber. Mas minha testosterona realmente aumentou. Quero dizer, eu não conseguia acreditar. Minha energia está mais estável ao longo do dia. Meus treinos têm sido melhores. Entrando no verão, estou ficando mais definido e me sinto melhor. Marsman é um suplemento natural que está na minha casa, não no estúdio, sem hormônios sintéticos ou estimulantes duvidosos, apenas ingredientes naturais como Tonkat Ali, Shilajit, zinco e boro, desenvolvidos para ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Agora olha, você pode simplesmente comprar todos esses suplementos por conta própria. Você pode comprar Tonkat Ali, Shilajit, mas tem que garantir que são de um lugar confiável, tem que garantir que tenham a qualidade certa. E pode ficar caro tentar juntar tudo isso, mas com Marsman já vem tudo junto, pronto para você. É feito nos Estados Unidos, cada lote é testado por terceiros. Mais de 91% dos usuários relatam ter mais energia. Veja só o Marsman. Garantia de devolução em 90 dias, 3 meses para testar. Se não gostar, recebe o dinheiro de volta, sem riscos. Por tempo limitado, ouvintes deste programa ganham 50% de desconto vitalício. Não sei com que frequência ou por que essa oferta é feita. 50% de desconto vitalício frete grátis e 3 brindes grátis em mengotomars.com. Isso mesmo, mengotomars.com para 50% de desconto e 3 brindes grátis na finalização da compra. Também está disponível na Amazon. Funcionou de verdade para mim. Eu gostei. Ainda tomo porque gosto de suplementos naturais e me sinto bem com eles.
Agora, quando perguntarem onde você ouviu falar sobre isso, diga que foi o pessoal bacana do Camp Gainon que te indicou. Isso realmente ajuda mais do que você imagina. Agora, vamos voltar ao assunto. Agora, as fontes não nos dão uma explicação clara do porquê. E a verdade pode ser que eles também não sabiam o motivo. É possível que alguns homens não quisessem sair da Itália. Alguns queriam seguir saqueando, já que o saque foi extraordinário e ainda havia muito disponível. Podiam continuar como milícia rebelde, saqueando cidades, pegando dinheiro e vivendo assim. Alguns tinham sido escravizados na Itália por tanto tempo que a ideia de voltar para casa nem era algo real, porque talvez tivessem sido escravizados desde crianças, ou talvez por toda a vida. A ideia de ir para um país onde eram estrangeiros não fazia tanto sentido. Espartacus, quaisquer que fossem suas intenções pessoais, sabe, ele não era um general romano dando ordens a partir de uma posição de autoridade inquestionável. Ele estava liderando um grupo de outros rebeldes que haviam escolhido segui-lo. E parece que eles escolheram voltar. Esse foi o momento em que o exército rebelde poderia ter sumido da história, mas em vez disso, voltou e marchou ao encontro da história. Eles foram para o sul. E Roma, quando essa notícia chegou à capital, tomou uma decisão. Nada de mais cônsules, nada de medidas pela metade. Esse exército rebelde precisava ser esmagado e forçado à submissão como os escravos que eram. Eles precisavam do homem mais perigoso de toda Roma. Então, no fim do verão de 72 a.C., o Senado entregou essa rebelião. Agora quero dizer, uma verdadeira campanha de guerra, a ninguém menos que Marcus Licinius Crassus. Marcus Licinius Crassus merece um episódio próprio, e provavelmente faremos isso aqui no acampamento. Anotem isso. Por enquanto, entendam o seguinte sobre ele. Ele era o homem mais rico do mundo romano, possivelmente o indivíduo privado mais rico de todo o mundo antigo, ponto final. Ele fez fortuna com especulação imobiliária e minas de prata. E esse cara tinha uma coisa estranha, ele sabia como lucrar com catástrofes. Tipo, se Roma estivesse pegando fogo, a brigada de incêndio particular dele correria para o prédio em chamas. E sabe, ele não começava a apagar o fogo até que o dono desesperado concordasse em vender o prédio para Crasso por um preço abaixo do valor. Ele era dono de uma boa parte de Roma. Ele até financiou o início da carreira de Júlio César. Era um homem que entendia que dinheiro era poder e poder era dinheiro. Mas aqui está o que atormentava Crasso. A coisa que o corroía por dentro, sabe? Apesar de tudo o que ele tinha acumulado, toda a riqueza e fortuna, era que ele não tinha glória militar. Veja, todos os grandes rivais dele na época, todos os homens mais renomados e admirados, Pompeu e César, eles acumularam um tipo de fama que só poderia vir de uma vitória no campo de batalha. Pompeu já havia conquistado a Espanha e sua fama era lendária em toda Roma. E Crasso, ele tinha dinheiro e influência, e aquele tipo de poder silencioso de um homem a quem todos deviam dívidas, mas ele nunca esteve à frente de um exército vitorioso com uma multidão gritando seu nome. E na Roma antiga, esse era um império militar, e isso importava mais do que talvez qualquer outra coisa. E essa campanha contra os rebeldes era finalmente a chance dele. Então Crasso assumiu o comando de um novo exército com efetivo completo, aproximadamente 8 legiões, o que dá mais ou menos uns 40.000 soldados, e logo indicou que essa campanha seria conduzida de modo diferente de tudo o que já ocorrera antes. Quando um destacamento de suas forças fugiu de um confronto com Espartacus e seus homens, Crasso ordenou algo que nunca havia sido feito na memória romana, e isso é chamado de decimação. Agora, essa palavra decimação vem da raiz decem, que significa 10. Então, cada soldado de todas as unidades foi colocado em grupos de 10. E cada grupo decidia na sorte, basicamente. Eles tiravam a sorte. E o perdedor de cada grupo de 10 era espancado até a morte, literalmente apedrejado e espancado até morrer pelos outros 9 soldados. Era uma punição projetada não para matar especificamente o culpado, mas para traumatizar todo o exército junto. Todo homem era forçado a olhar o que acontecia com as unidades que fugiam, e todos tinham que suportar a punição. Alguns homens inocentes foram mortos por causa desse constrangimento. A mensagem de Crasso era simples. Dizia aos soldados que era mais perigoso que Espartaco. Vocês podem temer Espartaco, mas vão me temer ainda mais. Mas o que realmente torna Crasso fascinante como figura histórica é isso. Quero dizer, colocando ele em contraste com Espartaco, o homem que ele estava tentando caçar. Espartaco não tinha nada. Ele começou com facas de cozinha e, você sabe, a roupa do corpo. Ele era literalmente um escravo. E tudo o que ele construiu, o exército, a reputação, a sequência de, você sabe, derrotas romanas, tudo veio do nada. Agora Crasso era o oposto, ele tinha tudo.
Quero dizer, riqueza, conexões, poder político, recursos, educação clássica. Quero dizer, ele tinha tudo. E ele precisava fazer com que seus homens se voltassem uns contra os outros para que o temessem e respeitassem. Dois homens de extremos opostos da hierarquia romana estavam prestes a se encontrar em rota de colisão. A campanha que se seguiu foi metódica e brutal. Crasso empurrou Espartaco para o sul através da Lucânia, vencendo batalhas, forçando o exército rebelde a um território cada vez menor e simplesmente desgastando-os com o tempo. Roma não estava sendo superada nessa batalha. Era apenas uma questão de persistência. No final de 71 a.C., Espartaco e suas forças estavam encurralados na ponta da bota italiana, no Estreito de Messina, o canal estreito de água que separa a Itália da Sicília. Ele precisava atravessar esse canal desesperadamente. Agora a Sicília tinha sua própria enorme população escravizada, que já havia se rebelado 2 vezes nos séculos anteriores, na Primeira e na Segunda Guerra Cervis. Se Espartaco chegasse à ilha, talvez encontrasse aliados e pudesse reabastecer-se para seguir a guerra de uma posição mais defensável. Foi um pensamento desesperado, e Espartaco agiu de forma inteligente, mas não tinha alternativas. Ele encontrou piratas cilícios, marinheiros profissionais do Mediterrâneo Ocidental e basicamente negociou pagando a eles. Segundo Plutarco, eles pegaram seu dinheiro e partiram de barco. Agora se foram subornados por Roma, ficaram assustados ou simplesmente acharam que o risco não compensava e só quiseram lucrar com essas pessoas desesperadas. Plutarco chama de engano, mas as circunstâncias ainda não são totalmente conhecidas. O certo é o resultado. Espartaco ficou na costa italiana sem barcos, sem passagem, com menos dinheiro e sem caminho para a Sicília. Ele tentou construir balsas, mas o plano falhou. O mar era simplesmente difícil demais, sabe? Era a última coisa, basicamente, sua última opção. Crasso então agiu, construindo um muro. Veja, Crasso construiu fortificações extensas, uma vala e esse enorme muro que se estendia pela ponta da Itália, impedindo Espartaco de avançar para o norte. Esta é uma linha de cerco de 56 quilômetros agora, pesquisadores em 2024 anunciaram. A descoberta do que eles chamariam de restos de pedra e terraplenagem. Isso foi encontrado na floresta da Sone della Mea, na Calábria, e eles dizem que são consistentes com uma fortificação militar romana em grande escala. A equipe de escavação acredita que esta é provavelmente uma seção da barreira que Crasso realmente construiu para manter o exército rebelde encurralado. Quero dizer, é uma descoberta notável para uma história da qual nem temos fontes primárias, encontrar possivelmente a barreira que Crasso construiu para capturar Espartaco. É realmente notável. Agora Roma achava que tinha encontrado a única coisa que Espartaco não conseguiria atravessar. Eles pensaram, finalmente encurralamos Espartaco. Mas é claro, eles não sabiam com quem estavam mexendo, porque Espartaco é o cara. E o que Espartaco faz quando não tem mais para onde ir? Ele rompeu a muralha numa noite de inverno, segundo as fontes, em condições muito severas, possivelmente até com uma nevasca naquela região da Itália. E ele fez seus homens preencherem partes da vala com terra, árvores, madeira e tudo mais que pudessem carregar. Grande parte do exército rebelde quebrou a fortificação de cerco de Crasso, sobrecarregando os defensores em um ponto escolhido e conseguiu escapar para o norte. Foi uma conquista notável. E só mais um lembrete de que esses não eram, você sabe, necessariamente soldados experientes, mas estavam desesperados para sobreviver e sabiam como ser astutos. Mas no final não foi uma vitória. Depois desse ponto, 2 coisas aconteceram simultaneamente que selaram o destino da rebelião para sempre. Primeiro, Crasso havia escrito ao Senado pedindo ainda mais reforços, e o Senado respondeu chamando Pompeu de volta de sua campanha na Espanha. E eles ainda chamaram Lúculo do Oriente. Ambos estavam marchando de volta para a Itália com exércitos. Esse era o pesadelo político que Crasso temia. Pompeu era o general mais famoso de Roma, conhecido como o Grande. Se Pompeu chegasse com seus veteranos e reivindicasse a vitória decisiva, Crasso teria feito tudo isso e não receberia nenhum crédito. Com todas aquelas legiões e toda aquela disciplina, a glória acabaria indo para quem apareceu no final. Tinha um nome maior e resolveu tudo decisivamente. É como sabe quando um ator famoso aparece como o maior destaque, tipo no trailer de um filme ou na capa do filme, mesmo que ele só apareça em uma cena. Era disso que Crasso tinha medo. Crasso precisava acabar com a guerra antes que Pompeu chegasse à Itália. Além disso, o exército de Espartaco começava a se fragmentar.
Após 2 anos de batalhas, deslocamentos e conflitos, com alto custo humano e dúvidas sobre o propósito e direção, chegamos aos Alpes e agora estamos voltando. Tudo isso desmantelava essa coalizão. E um grande contingente de gauleses e germânicos liderados por gânicos e castos se separou da força principal de Espartacus. E pouco depois eles foram interceptados e destruídos por Crasso. Agora Espartacus estava lutando para abrir caminho, tentando ir para o norte novamente com um exército muito menor, resistindo ao avanço das legiões de Crasso enquanto seguia em frente. Ele continuava vencendo esses confrontos individuais, segundo as fontes, e seguia muito perigoso. Mas então, de acordo com o historiador Barry Strauss, Spartacus parece ter tomado uma decisão final. Ele não ia mais fugir. E se isso foi por exaustão, orgulho ou simplesmente pelo cálculo de um homem que chegou ao fim da linha, Spartacus se voltou para enfrentar Crassus diretamente. No que aparece nas fontes como uma investida deliberada contra a estrutura de comando romana, ele teria avançado diretamente contra Crassus, um golpe de decapitação, a aposta tática mais desesperada que se poderia fazer. Você elimina o comandante, confunde e desestabiliza o exército e muda o resultado com uma única aposta gigantesca. Se você conseguir, você vence. Se der errado, acabou para você. Ele matou 2 centuriões romanos no caminho, foi ferido na coxa por um dardo, mas continuou lutando. O problema era que ele nunca iria alcançar Crasso. A Batalha do Rio Siler, na Lucânia, na primavera de 71 a.C. foi o fim. Espartaco caiu na luta. Ele não foi capturado, ele não foi feito prisioneiro, ele não foi crucificado. Plutarco, Apiano e outras fontes são muito claros. Ele morreu lutando na linha de frente do seu próprio exército. E depois, no caos de milhares de homens lutando e morrendo nas margens do rio, seu corpo nunca foi identificado. Roma não conseguiu achá-lo. Eles não conseguiram exibi-lo nem levantar um cadáver naquele dia para dizer: conseguimos, a ameaça acabou, ele está morto. Você sabe, a hierarquia e a ordem, e você sabe, a hegemonia dentro do Império Romano foram restauradas, e Espartacus simplesmente desapareceu. Quero dizer, ele estava lá, ele era poderoso, ele estava lutando, ele estava inspirando seus homens. E então, em uma batalha, ele se foi. E após essa batalha final, Crasso capturou aproximadamente 6.000 rebeldes sobreviventes. Ele crucificou cada um deles ao longo da Via Ápia, a grande estrada romana que vai de Capua até Roma, com cerca de 212 quilômetros. 6.000 cruzes espaçadas uniformemente ao longo da estrada. Todo viajante que usasse aquela estrada durante os meses em que os corpos apodreciam passaria por eles um a um, quilômetro após quilômetro, desde a cidade onde tudo começou até o coração da cidade que havia sido ameaçada. Pompeu chegou tarde para a batalha, mas conseguiu interceptar milhares de fugitivos que iam para o norte. E ele os matou e escreveu ao Senado que, enquanto Crasso havia derrotado os escravos em batalha campal, ele próprio arrancou as raízes da guerra. Crasso recebeu uma ovação, uma cerimônia menor a pé, sem o espetáculo de um triunfo. Mas Pompeu, exatamente como Crasso temia, recebeu o triunfo completo e toda a aclamação das multidões. Mesmo no momento de sua maior vitória, Crasso foi ofuscado por um de seus maiores rivais, fazendo exatamente aquilo que ele tentava conquistar o tempo todo. Certos problemas aparentemente não se resolvem com dinheiro. Agora, no fim das contas, a verdade é que nós realmente não sabemos ao certo o que Espartaco queria. Quero dizer, nós sabemos mais ou menos o que ele fez a partir dessas fontes indiretas. Sabemos a trajetória do seu movimento, a geografia de suas campanhas, o nome de seus lugartenentes e de seus inimigos. Mas o porquê esse verdadeiro fator catalisador ainda permanece um tanto incerto mais de 2.000 anos depois, certo? Plutarco diz que ele queria escapar. Apiano diz que ele queria marchar sobre Roma e tomá-la para si. Nenhuma dessas versões vem, na verdade, de uma fonte com, você sabe, acesso direto à versão dos fatos de Espartaco. Não havia cronistas no acampamento rebelde, apenas as vozes distantes desses contadores de histórias romanos e gregos anos depois. Alguns argumentaram então, assim como agora, que isso foi uma verdadeira revolução social, que Espartaco estava tentando acabar com a escravidão como instituição, tentando libertar seus companheiros homens e mulheres escravizados e liderar de fato a marcha sobre Roma. Voltaire mais tarde chamaria essa guerra de a única guerra justa da história. Karl Marx o via como um de seus maiores heróis. Mas as evidências históricas não sustentam totalmente essas interpretações. Como a britânica resume de forma direta, sua revolta não foi uma tentativa de revolução social,
e nenhuma das ações documentadas de Espartacus sugere que ele tinha um programa político direto para toda a ordem social de Roma. Talvez ele só estivesse tentando libertar seus companheiros. Talvez ele estivesse tentando, tirar esse exército dali. Talvez ele estivesse tentando, apenas se libertar ou algo assim. Nós não sabemos exatamente. E essa é uma visão bem diferente de tentar desmontar a própria instituição da escravidão. É possível, Talvez esse fosse o objetivo dele. Mas ao mesmo tempo não temos certeza. Ele não estava teorizando sobre liberdade, ele estava tentando encontrá-la, ele estava tentando lutar por ela, pelo menos para si mesmo e para as pessoas que escolheram segui-lo. E a distância entre isso e o símbolo que Espartaco se tornou é bem grande, e é difícil saber realmente o que é. E talvez esse seja o ponto, talvez seja por isso que Espartaco é uma figura histórica tão reverenciada 2000 anos depois. Se você pega alguém com um programa político claramente definido, ele é apenas uma figura histórica. Mas um cara cujas intenções permanecem genuinamente não resolvidas, um homem que pode ser interpretado por qualquer pessoa, que escolhe ler o que os historiadores escreveram sobre ele. Ele se torna um símbolo, uma ideia, e algo que é muito mais poderoso do que, apenas um general comum ou um imperador. Quero dizer, 2000 anos depois, as pessoas decidiram o que Espartaco significa para elas, e nem sempre pensam a mesma coisa, o que talvez seja até melhor. Eu mencionei Karl Marx antes, e ele escreveu uma carta em 1861 para Friedrich Engels, chamada Spartacus. E ele basicamente diz que Espartaco é o sujeito mais esplêndido de toda a história antiga, um grande general, um caráter nobre, um verdadeiro representante do proletariado antigo. E para Karl Marx, a Terceira Guerra Servil era a prova de um princípio que ele passou a vida tentando articular. Que mesmo as pessoas mais sistematicamente oprimidas podem se organizar, resistir e ameaçar a ordem estabelecida. E para ele, isso significava algo. Em 1914, revolucionários socialistas alemães tentavam organizar oposição clandestina à Primeira Guerra Mundial e ao governo imperial. E eles começaram a distribuir panfletos ilegais e a construir essa rede secreta, literalmente arriscando suas vidas por suas convicções políticas. E eles precisavam de um nome que captasse o que estavam tentando fazer. E escolheram o nome Espartaco. A Liga Espartaquista, também conhecida como Spartacusbund, foi fundada por Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Seus panfletos eram chamados Cartas de Espartaco. A lógica era clara e explícita. Este é um homem que se recusou, contra todas as probabilidades, a se submeter à instituição mais poderosa do mundo e lutou contra as pessoas mais ricas de sua sociedade. E Luxemburgo e Liebknecht foram assassinados por paramilitares em janeiro de 1919 e a Liga se tornou o Partido Comunista da Alemanha, e o nome continuou vivo. Vou falar de Toussaint Louverture, líder da Revolução Haitiana e da única revolta de escravos bem-sucedida na história moderna, já abordado em episódio. Por seus contemporâneos, visto como um Espartaco moderno. Clubes e times esportivos ao redor do mundo levam seu nome. O filme de 1960 de Stanley Kubrick deu ao século XX essa frase icônica: "Eu sou Espartaco", uma cena que não tem base nas fontes históricas antigas, mas capturou algo tão emocionalmente verdadeiro sobre solidariedade e resistência coletiva que entrou para o imaginário cultural e permanece nele até hoje. Cada geração, de certo modo, encontra seu Espartaco, mas aqui está a questão. Essa distância não é um problema com a história. O que Espartaco realmente queria e o ícone que Espartaco se tornou no coração das pessoas que leram sobre ele, isso é realmente sobre o que a história trata, essa lacuna, essa ambiguidade. Os seres humanos sempre precisam de figuras nas quais possam se projetar, essas lendas, esses heróis que são quase míticos. E às vezes a ambiguidade ajuda nisso, É capaz de fazer algo que, quando você sabe cada detalhe, cada erro, cada nuance, na verdade fica mais difícil de se identificar. Mas quando você consegue acompanhar alguém e projetar seus próprios desejos nessa pessoa, de repente você se torna ela, e ela se torna você. Acho a história de Espartaco, como conhecemos, fascinante. Esse é um cara que nasceu em um mundo onde ele é propriedade e ele não pode argumentar para conquistar a liberdade com algum tipo de tratado filosófico. Mas você pode apontar para o que ele fez e pode olhar para esse cara, um gladiador que se levantou contra o império mais aterrorizante e poderoso do mundo e revidou. Acho que muitos podem olhar e dizer, esse cara fez o impensável. Talvez eu também possa. E isso, senhoras e senhores, é uma versão resumida da vida e dos tempos de Espartaco. Quero dizer, que história emocionante. A vida de Espartaco é assim, empolgante.
É o verdadeiro alfa. Meio que sim, né? É, quero dizer, que cara absurdo. Tipo, é louco pensar que um cara conseguiu liderar essa rebelião saindo da prisão, reunir seus homens, subir para uma montanha, juntar ainda mais gente, até o ponto de chegar a 70 mil pessoas, e então continuar lutando e lutando contra tudo o que os romanos, você sabe, jogavam contra eles. Isso te empolga, te faz sentir poderoso, entende? Por isso Voltaire, Marx e outros olhavam para ele e diziam: ele conseguiu. Também é um clássico conto de Davi e Golias, de um homem contra Roma. É muito legal. É, né? Eu não sei. Acho que todo mundo pode se identificar com isso. E acho que a ambiguidade da história, na verdade, a torna mais forte. É disso que eu estava falando antes. Tipo, você pode se colocar nessa situação. Seja você, sabe, tipo um Nat Turner, como um escravo americano que está se rebelando. Ou você é Toussaint Louverture, ou você é, sabe, tipo um comunista na Rússia dos anos 1900. Você olha para sua situação e pensa: não é justo. Quem está no topo tem tudo. Eu e a maioria da população não temos nada, e nós vamos retomar isso pela violência. É simplesmente assim. Tem algo humano nisso, cara. Tem algo nisso que faz pensar. Deveríamos retomar isso. Entendo por que isso vira um grito de guerra e por que sua história se torna tão simbólica para vários movimentos revolucionários. Quero dizer, realmente fascinante. Mas estou curioso, tem algo que você aprendeu aqui, Cristos? Algo que você queira compartilhar com o pessoal? E é simplesmente incrível que eles, as 6.000 pessoas, tiveram a chance de voltar para as correntes e, em vez disso, decidiram seguir esse cara e dizer: estamos com ele. Sim, quero dizer de novo, existe um termo antigo que usavam para descrever a França antes da Revolução Francesa, o noblesse oblige, que basicamente é a obrigação dos nobres de distribuir sua riqueza, fazer obras públicas e ajudar o povo. E quando eles não cumprem, você sabe, a obrigação dos nobres, quando eles não cumprem o noblesse oblige, o povo vai matá-los. E esse é o meu apelo para as pessoas mais ricas da nossa sociedade hoje. Ei, construa um monumento ou algo assim. Construa um parque legal. E as pessoas vão olhar pra você e pensar: ele é um cara legal. É interessante que nunca encontraram o corpo dele. Exatamente. É quase como Cristo, como se ele tivesse se tornado um mártir e tivesse ascendido ao céu. Sinto que nos últimos momentos ele pensou: não deixe que me encontrem, me esconda, nunca terão meu corpo, não poderão dizer que me pegaram. Já ouviu a teoria de que Espartacus ainda está vivo? Até hoje? Até hoje essa é uma teoria que eu tô inventando agora, mas ele realmente sobreviveu à Terceira Guerra Servil. Ele e Epstein? Exato, ele fugiu e agora está em uma ilha pequena em Little St. James. Não, Spartacus jamais faria isso. Ele é lutador pela liberdade, patriota e ativista. De jeito nenhum. Como ousa atribuir isso a ele? Acho que Spartacus escapou, talvez esteja em Valhalla. Isso seria ótimo. Quero dizer, uma ilha pequena onde colocam todos os refugiados políticos. Quem sabe? Sou curioso para saber o que vocês acham. Se você é historiador ou alguém que já leu sobre a vida e os tempos de Spartacus, tem algo que eu deixei passar? Por favor, deixe um comentário. Me avise. Se você, como eu, é fã e não conhece todos os detalhes, conte o que descobriu. Quero saber sua opinião e leio todos os comentários no YouTube, Spotify, etc. Tenho ótimas notícias também. Se você gosta de análises aprofundadas sobre temas religiosos, sabe, hoje falamos um pouco sobre crucificação, que era comum no Império Romano. Bem, houve um cara famoso que foi crucificado. E ele também é o seu Senhor e Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Nós fazemos muitos episódios sobre ele, assim como sobre todas as outras religiões sob o sol. E você pode conferir isso, Religion Camp. Além disso, se você gosta de mergulhos profundos em coisas malucas que estão acontecendo agora, coisas especificamente relacionadas ao místico, ao divino, ao oculto, ao inexplicável, bem, é pra isso que serve o Camp Gagnon. É lá que eu faço mergulhos profundos em todas as coisas malucas que estão acontecendo agora. E também converso com pessoas muito mais inteligentes do que eu, que sentam na minha frente e realmente me ensinam sobre o que está acontecendo no mundo. E se você curte ficar com a gente aqui no History Camp, bem, ótima notícia, a gente lança esses episódios toda semana. Então, não se esqueça de se inscrever, você pode conferir a Sociedade Secreta em patreon.com/patreon.com/campganon. Só quero te agradecer de novo por assistir ao nosso programa e nos apoiar realizando nossos sonhos. Que Deus te abençoe e te vejo no futuro para falar do passado. Valeu!